Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Donos da Bola especial de sábado, numa semana bastante movimentada, né? Mesmo que seja entre o fim de uma temporada e o início da outra, já estamos no entrementes, né? Tivemos muitas atrações, muitas negociações, anúncios poucos, mas movimentação de noticiário. Por exemplo, o Internacional vai jogar contra o glorioso Princesa dos Solimões. D'Alessandro está voltando ao Internacional. O Grêmio está por contratar mais estrangeiros. Deixa eu já propor o debate aqui para o José Aldo Pinheiro, para o Daniel Oliveira. D'Alessandro voltando, é uma boa? Eu acredito que sim, né? Diante da baixa qualidade do time do Internacional, sem dúvida nenhuma, esse é um jogador que tecnicamente ainda tem condição de render, sem contar a liderança, né? Porque eu li muito o textão de Fernando Carvalho, né? Falando sobre a falta de experiência, que falta de experiência com o Paulão, com o Alex, com o Hernando, com Danilo Fernandes, mas que falta de experiência que existiu no grupo do Internacional. Faltou foi liderança, faltou boneco para bater no peito e dizer eu vou tirar o Internacional dessa situação, como fez o Fred com o Fluminense. O D'Alessandro é capaz de fazer isso. Eu já provei, somando as idades dos 11 titulares, dividindo por 11, e a média deu 26 e uns quebrados. Pois é. É a média ideal do futebol. Então eles passam cachorro antes, durante e depois. Tem mais o Ceará, esqueci de citar o Ceará ainda. Antes, durante e depois. Aí tem duas coisas, Rec. Uma é a questão da juventude. Os dirigentes do Inter diziam, esses meninos estão passando por um processo de amadurecimento. Esse sofrimento desse ano será bom, porque no ano que vem eles estarão mais vividos, as frustrações, a pressão da torcida, lidar com o resultado negativo, isso tudo vai construir neles uma mentalidade vencedora para 2017. Só que agora o que se anuncia? O Inter vai pegar uma vassourinha e vai começar a varrer, vai começar a tirar a gurizada de lá, vai fazer uma limpa. Então, que conversa era aquela de que eles estavam amadurecendo? Ponto. Isso é um assunto. Avaliaram mal. A outra questão, D'Alessandro, eu me lembro quando o Falcão voltou para o Brasil, quando ele encerrou a carreira, logo em seguida eu fui na casa da dona Azize. Dona Azize, ali em Ipanema, para conversar com o Bola Bola. Estamos vendo lances aí da conquista do D'Alessandro, 4-3 contra o Rosário, ganhou a Copa da Argentina. É dele que eu vou falar. E vai para a Libertadores da América. É dele que eu vou falar. O que disse Falcão? Olha, Zé Aldo, eu se pudesse voltar atrás, o que eu faria de novo é não ter retornado ao futebol brasileiro. Por quê? Na verdade, antes era um gol do D'Alessandro, agora a conquista. O Falcão voltou já com quilometragem alta, já fazendo fumaça, perdeu a posição de titular para o Bernardo, um volante emergente, jovem do time de São Paulo, virou reserva e a gente via o rei de Roma sentado no banco de reservas. Queimou-se ali um ídolo do futebol brasileiro sem necessidade. O que eu vejo como um risco é acontecer um processo semelhante com o grande ídolo dos últimos 10 anos do Inter, o D'Alessandro, esse seu retorno para o Beira-Rio. Mas ele tem contrato, ele já não tem mais atleticamente as mesmas condições, ele tem que jogar um pouquinho e ser preservado. O Cristiano Ronaldo já disse, tem 31 anos, já disse que vai começar a preservar, vai escolher jogos para jogar. O D'Alessandro não é diferente, ele não vai viajar, ele vai escolher viagem, ele vai escolher jogos. Ele joga melhor do que o que o Internacional tem. Mas isso é uma outra coisa, isso para mim já basta. O Inter quer a Lione. Traz a Lione, traz um outro jogador atleticamente em condições. É impressionante. E não se apega a um passado para não queimar o seu ídolo como queimou o Fernando Carvalho. Mas agora a situação, concordo com o Daniel. Eu vou ter que pedir desculpas à direção do Internacional por todas as críticas que eu acabei fazendo nessa temporada. E às vezes a gente, quando a gente erra, a gente tem que reconhecer que errou, né? Porque, pelo que eu estou notando, o que aconteceu para o Internacional foi a melhor coisa que poderia acontecer. É bom ser rebaixado, porque os jovens passam a ter um pouco mais de maturidade, a possibilidade da recuperação de um clube se torna muito maior, o Inter aumentou o número de sócios. Eu estou chegando à conclusão que é bom ser rebaixado. E acho que a Conmebol deveria mudar, inclusive, o Campeonato Brasileiro, diante desse quadro, e dar 4 vagas para a Libertadores da América para os rebaixados, porque é bom ser rebaixado. Mas faça meu favor. Vão colocar na conta da gurizada, que é isso? Não tiveram nenhum suporte dos experientes. Agora todo mundo vem com a solução. A gente ficou um ano aqui se desgastando, se incomodando, sendo xingado em rede social, sendo xingado na rua, e aí está o resultado.
Aí depois vão botar na conta da gurizada? Em relação ao D'Alessandro, é muito difícil de analisar. Por quê? O D'Alessandro jogando só os jogos do Beira-Rio, numa temporada em que o Inter vai lutar para subir... Já basta. Já basta, porque aqui no Beira-Rio o Internacional não teve personalidade. E enquanto o D'Alessandro esteve no Inter, mesmo com aquele risco de 2013, que foi mínimo que o Inter decidiu com a Ponte Preta, o Inter não correu o risco de ser rebaixado. O Inter correu o risco de ganhar outros títulos. Então, o D'Alessandro insuficiente, o D'Alessandro velho, o D'Alessandro sem condições é melhor que o Alex mais Andrigo, mais Anderson, mais Ferrarese, todos eles somados. Não dá o D'Alessandro. Por quê? Não só pela identificação com a torcida do Internacional, mas pela necessidade premente de ter quem assuma desde o princípio do ano. O Inter, como diz o presidente Marcelo Medeiros, tem que estar pronto já na apresentação. O time já tem que estar formado. Começa com o D'Alessandro e depois vamos ver o resto. Se o D'Alessandro der os doces, fazer o quê? O D'Alessandro era tão importante para o Internacional que quando ele saiu, o Alex deu uma declaração dizendo que o Inter ali virava um time comum. Dizendo que não tinha mais nenhuma liderança. Não tinha uma liderança. É interessante isso, porque essa observação, ela não é... O Kaká voltou para o São Paulo velho, já para fazer o contraponto em relação ao Falcão, para o time do coração, saiu muito jovem para o Betis, voltou depois de um certo tempo e deu resposta. E uma baita resposta, né? Bom, o Kaká está jogando hoje nos Estados Unidos. O D'Alessandro, talvez, no futebol americano, tivesse condições de ir lá... Não, eu estou falando do Kaká classificando o São Paulo para a Libertadores da América, ano retrasado. Sem o risco de queimar toda a história que ele fez, de desgastar, de manchar, de macular, de diminuir a importância. Mas tu acha que tem como desmanchar a história de alguém? Como é que vão desmanchar a história do desmanchando a história do presidente campeão do mundo. Mas nem que bote fogo no Beira-Rio. Mas isso aí... Não, só um pouquinho. Eu estou falando de quem faz gol, quem tem que decidir dentro de campo. Eu não vou aqui elogiar o Fernando Carvalho pela gestão que ele fez agora. Cartola é cartola. Eu reconheço... Mas ele foi vítima de uma situação que estava desandando. Que foi vítima, Oswaldo. Ele insistiu no Celso Roth que estava dando errado e ele foi vítima ele do processo. Ele fez a leitura equivocada. Ele foi o mentor de algo que fracassou. Uma coisa é uma coisa... Ele foi o mentor, Claro que foi o mentor, ele veio para salvar a pátria. Não, para, Daniel. Vai distorcer agora. Não, mentor foi o torcedor que foi para que parada. Foi ele que montou o time, ele que contratou o Argel, ele que contratou o Falcão, ele que fez o time desandar. Mas ele contratou o Celso Roth e insistiu no Celso Roth. Mas ele estava eu acho que salvar, Daniel. Não, todo mundo tenta salvar, Geraldo, e não consegue. Agora, uma coisa é tu salvar acertando e a outra é tu tentar salvar errando. Isso aí é igual... Tá vendo a minha razão onde eu vejo isso? Não, eu não estou destruindo a história do Fernando Carvalho. Agora, eu não vou ficar aqui que nem tu aplaudindo o que a direção do Internacional fez. Eu vou dizer uma coisa. Eu não estou aplaudindo o que ele fez. Ao contrário, eu estou condenando o que a direção fez e levou junto o seu maior símbolo, levou junto o seu maior ídolo. Pegaram o Fernando Carvalho para ver se conseguiam entregar na mão dele, para ver se conseguiam tirar o Inter do buraco. E ele não conseguiu, e tudo que ele fez de bom parece que não tem valor. Agora vão entregar o Inter na segunda divisão para o D'Alessandro e vão colocar nas mãos dele a responsabilidade de devolver o Inter para a primeira divisão. A primeira sequência de 2 jogos ruins, pau no D'Alessandro. Eu vou te dizer uma coisa. Tudo que ele fez de bom não vai prestar. Ninguém está dizendo isso. Agora que eu tenho que criticar o momento, eu tenho que criticar, pô. Tu está dizendo que o D'Alessandro não tem condição. Vai jogar quando quer, porque tem 30 e poucos anos. Mas ele está jogando assim no River. A imagem do Alessandro é tu. Não. Eu estou dizendo a verdade, que ele já está assim, atleticamente ele já não tem mais condições de jogar todos os jogos. Mas eu acho que tu não pode falar isso, porque afinal de contas ele tem uma biografia. Então eu vou ter que mentir pro mas é a mesma argumentação. A biografia vale para os dois lados. Pô, para aí. Se a biografia vale para o Fernando Carvalho, vale para o D'Alessandro. Outra coisa, ninguém nunca vai conseguir, e eu sempre digo isso, desmistificar Valdir Espinosa, que foi campeão do mundo, depois não deu mais certo como técnico, foi demitido do Grêmio, continuou sendo Valdir Espinosa, vai ser Valdir Espinosa até morrer. Ninguém vai desmistificar Abel Braga, que era elogiado e criticado. Ninguém vai desmistificar Fernando Carvalho. Agora, eu não sou um banana, não estou dizendo que tu seja, para dizer que o Fernando Carvalho fez um baita trabalho no Internacional, que entregou-se de corpo e alma e teve lucidez o suficiente para conduzir o Internacional à reação. Não, ao contrário. Não foi o mesmo Fernando Carvalho que saiu do Inter. Exatamente. E vou te dizer, Balvê voltou para o Inter, não foi queimado. Dalegrave voltou para o Inter, não foi queimado. Asmus teve que se recuperar. Todos eles. O presidente Paulo Odoni, por exemplo, encalacrou
o Grêmio em dívida, afundou o Grêmio com essa história da Arena, mas foi o primeiro campeão invicto da Copa do Brasil, foi o cara do Grêmio Show. Vê como eu me lembro da parte boa também. Porque é assim, é assim. Agora, ninguém conseguiu apagar, por exemplo, Fernandão. Foi a maior comoção do Rio Grande do Sul quando morreu o Fernandão, pelo tamanho do Fernandão. Ele tinha ido mal como técnico. Nunca vai deixar de ser ídolo. Falcão é idolatrado pela torcida do Internacional e não consegue acertar. Uma vez eu tive um caso, Rec, como advogado, em que aconteceu um óbito. E aí a esposa do falecido me contratou. Era um cara forte, cheio de vida, cheio de saúde. Foi num hospital qualquer, fez um procedimento de rotina ambulatorial. Qual é o resumo da história? O procedimento foi mal conduzido, o pós-cirúrgico foi mal feito e o cara começou a passar mal. Trocaram para um outro hospital melhor, com médicos mais aparelhados, mais qualificados, mais atenciosos. Os caras fizeram o diabo e não conseguiram salvar o cidadão, que era uma fortaleza de saúde. Quando tu pega um paciente já numa situação irreversível, nem sempre tu consegue o milagre. O que aconteceu com o Fernando Carvalho foi exatamente isso. Deixaram o paciente num estado tal que ele não conseguiu recuperar. O José Aldo Pinheiro Carvalho... E aí, lamentavelmente, né, o sócio do Internacional manteve o Celso Roth durante quase todo o segundo turno e foi essa maravilha aqui. Eu já acho exatamente o contrário dessa história de ídolo. Só por ser ídolo... Eu acho que ídolo é o boneco ali, ó, o jogador, velho. Não, e outra coisa, não é ídolo. Só por ser ídolo, o Hugo de Leon virou técnico do Grêmio. Só por ser ídolo, o Adilson Batista virou técnico do Grêmio. E nenhum deles foi massacrado. A história não vai tirar deles a capitania de títulos da América. Vão até morrer. E o D'Alessandro vai ser até morrer o cara dos Grenais, o cara que deu a alma pelo Internacional, o cara que deu o bi da Libertadores da América, um dos maiores símbolos da sequência de vitórias. Eu acho mas bonito, mesmo que não jogue, nada. Eu acho bonito esse discurso de vocês e vou torcer com todas as minhas forças, que o coitado do Dali não passe por um processo de vitimização que aconteceu com o Fernando Carvalho. Vou torcer mesmo. Mas eu vejo claramente essa perspectiva. Meu Deus do céu, Zé, tu aqui disse que ele não tem condição de jogar no Internacional, Zé Aldo. Não, eu não disse isso. Tu tá dizendo que ele não pode jogar todas as partidas, ele não tem condição física. Acabou de ser campeão anteontem. Eu não falei de condição física. Foi campeão anteontem. anteontem. Ele não tem capacidade atlética, porque já não é mais uma criança. Não, isso sim. De jogar uma temporada inteira e fazer todas as viagens, de estar em todos os jogos. Ele vai ter que selecionar jogo 700 por mês para jogar de vez em quando. O Internacional paga muito mais para o Anderson que não jogou. Não, 700 por mês já está morto, Zé Aldo. Isso aí não influencia em nada. Por que o tem Inter que pagar os 700? Não autoriza o cara a seguir carreira. Estados Unidos vai ganhar bem, vai lá fazer um final de carreira. China, onde tal. Porque vai expor o seu ídolo a uma situação em que ele tem mais a perder do que ganhar. Bom, vamos ver o adversário do Internacional, Princesa de Solimões. Se o D'Alessandro jogar desembarcando em Manaus. Não precisa. Pegando um barco. Não precisa. Vai andar mais 2 horas de barco. Vai chegar em Manacapuru para jogar. Esse jogo ele não precisa jogar. Ele tem que levar o Inter para a primeira divisão. Sabe o que diziam? De quem que eles diziam isso aí? Que não tinha mais força física, que tinha barriga de cadela? O Douglas? Douglas. Vamos ver os gols do Princesa de Solimões. O barriga de cadela, que se arrastava, que era um bagaceira, bebum, não sei o quê, tá aí, enchendo o Grêmio de glórias. Eu acho que isso é pensamento mágico. Tu achar porque o Douglas jogou lá no Grêmio, que o D'Alessandro vai jogar no Inter, não sei o que não. Assim, cada um tem a sua própria... O D'Alessandro não está aleijado? Eu estou entendendo o que tu quer dizer agora. O D'Alessandro não está aleijado. Eu acho que pensamento mágico é o Ceará. É o Alex. Isso é pensamento mágico. Que não estão mais com tesão. Agora, se o D'Alessandro voltar aqui... contrato em vigor ainda. Estamos vendo imagens do estádio onde o Inter vai jogar? É isso? Está definido o local ainda, né? São gols do Princesa de Solimões só. Só para você ter uma ideia de que eles também jogam futebol lá, né? A bola é redonda, o gramado. Muitos gaúchos já trabalharam lá. O Vink foi um que ficou um longo período trabalhando lá, o Luiz Carlos Vink. É um estado que gosta de futebol, tem as dificuldades do desenvolvimento da sua estrutura, sistema viário, de transporte. Só da média do campeonato, 200 pessoas. 200 pessoas. Sim, mas eles gostam de Eles futebol. São pobres, isso é verdade. Não, eles gostam de futebol, vocês preferem ficar em casa. Eles jogam até com bola de meia. Zé Aldo, sabe no meio do mato. Sabe eles que gostam de futebol.
futebol. Sabe o que o presidente disse? Que a dificuldade é o seguinte, que quando tem um bom jogo, passa para a cidade, viu? Quando tem um bom jogo, passa para a cidade e por serem pobres, eles ficam vendo na televisão. Claro. Eles não têm como pagar R$20. O ingresso médio é 20 e meia é 10. E deu 200 é média de 200 torcedores por jogo. Toda a soma dos públicos do campeonato do Amazonas chega em torno de 35 mil pessoas. Pega todos os jogos, que é a metade, um pouco mais do que a metade de um jogo de arena ou Beira-Rio lotado. Vamos falar de Grêmio. O Grêmio está pensando em estrangeiros. Esse Advíncula é um peruano que joga na Argentina e pertence a um clube suíço e vai jogar no Brasil. Quer dizer, já tem 4 países. Seria a segunda... Jogou no Brasil, né? O Grêmio está orelhando os PTB, está sem dinheiro para fazer. Foi jogadora da Ponte Preta. O Grêmio está orelhando os PTB também, assim como o Inter tem pouco dinheiro para fazer grandes contratações. Orelhando os PTB, contando, fritando para comer o torresmo, mais ou menos assim. Trocadinho. O torcedor não se iluda. Eu estava acompanhando uma declaração do Gavilã que diz que o Grêmio não teria condição de contratar o Domingues. É Domingos, né? O atacante esse lá do futebol do Paraguai, porque ele vale 8 milhões de euros. 4 milhões é 50%. Ele joga no Sol de América, pertence ao Cerro. Né? Mas ele em 45 jogos fez 25 gols, é um fazedor de gols. A média dele é de prato. Média de prato, até ele tem que não goste dele, mas é a média de Alexandro. Até renovou melhor. Com o Palmeiras. Meio gol por partida. Palmeiras renovou com o Alexandre. O Alexandre não é desprezível, acho que é uma boa alternativa. Ele tem alguma dificuldade de posicionamento e tal, porque... Às vezes tem com a bola, mas ele é um bom reserva, uma boa alternativa. Bom, nós vamos ter ainda... Equilibra um grupo. Nós vamos ter ainda a segunda parte com o gol da memória, que vai apresentar o gol do Gabiru, né? Porque hoje é um dia em que se celebra 10 anos da conquista do Internacional. Como as coisas mudam, né? O próprio Corinthians, né? Saiu da segunda divisão, o Corinthians é um processo inverso. Saiu da segunda divisão para ser campeão do mundo. O Inter saiu campeão do mundo para a segunda divisão. Mas a verdade é a seguinte, não. O Corinthians foi campeão do mundo não é porque passou pela segunda divisão. É isso que eu digo. Claro que não. Porque ele se estruturou. O Internacional nunca tinha caído para a segunda divisão e foi campeão do mundo. Não, o São Paulo foi bicampeão do mundo, o Grêmio foi campeão do mundo antes de cair. Claro, esse negócio de que cair reorganiza nada. Se tiver uma direção incompetente, não vai reorganizar. Não desorganiza mais, porque aí entram menos recursos, o torcedor vai desacorçoando, mas já voltamos. Muito bem, já o gol na memória com o Adriano Gabiru. Mas para encerrar a conversa... O Grêmio precisa contratar um lateral esquerdo, precisa contratar mais um delanteiro. Agora, um atacante... Eu acho que o Grêmio precisaria o seguinte, Rec. Um artilheiro. Um matador. O Grêmio precisa mais um jogador para o meio de campo, substituto do Douglas. Sim. Para criar uma outra alternativa de jogo. O Grêmio tem que começar o lateral direito. O Grêmio tem que começar o ano com o Lincoln, para a gente saber, definitivamente. Ele vai jogar essa Copa Sul Minas, vai ser laboratório, o presidente já disse. Tu tá de sacanagem, né, Rec? Não, Gauchão primeira fase. Tu tá de sacanagem. Não, Gauchão primeira fase. O Rec tá de sacanagem. Não. Atenção, torcida tricolor, estamos diante de um cronista que resolveu sacanear com seu time. Abra o olho, ele quer que o Grêmio comece o ano com o Lincoln. O Grêmio começou com o Rocha e Lincoln jogou na quarta-feira. Everton e foi campeão da Copa do Brasil. Para quem quis ver, o Lincoln jogou na quarta-feira com o São Paulo. O Grêmio tomou uma roda, o guri corria, só aqueles toquezinhos assim. Não tem um mínimo de competitividade num ano de Copa Libertadores, só pode estar de sacanagem. Atenção, torcida tricolor, estamos de alguém que precisa usar esse aparelhinho aqui. Não precisa não. O que eu quero dizer é para aferir... Aqui, ó, enxergo bem. Eu estou dizendo exatamente o contrário, estou indo ao encontro do que quer o torcedor. Quer aferir o tamanho do Lincoln para ver se precisa mesmo contratar um ou até 2 articuladores. Porque o Grêmio não pode fraquejar, não pode confiar em quem ainda não se sabe o tamanho. E se confiou muitas vezes no Lincoln, em partidas decisivas, inclusive ele fez gol em Libertadores da América, quiseram exaltar ao extremo, porque todo jovem pode render alguns caraminguás, né? E aí quiseram exaltar num tamanho que ele nunca apresentou. Nós estamos falando a mesma coisa. E eu não estou dizendo, atenção, torcida colorada, o Zé Aldo quer matar o D'Alessandro. Não. Mas Jamais eu faria isso.
Eu jamais faria isso. Eu estou dizendo, atenção, torcida colorada. Atenção, torcida colorada. Eles estão tentando tirar, desconstruir, acabar, manchar a imagem do mais importante jogador dos últimos 10 anos do Inter. Colocando ele quando ele já está atleticamente sem condições, num ano em que o Inter está na Série B, para viajar para cima e para baixo no Brasil, como se fosse o líder da recuperação colorada. Não sei. Sacanear com a carreira do cara. Cuidado que já defendeu o Piffer. Né? Não, eu tô aqui, eu tô perplexo, né? Porque eu tô sendo... Eu imagino. Eu tô sendo criticado... Eu noto a tua perplexidade. Só a presença do D'Alessandro dá 10 mil a mais em cada jogo. Eu tô sendo criticado por defender bom jogador, aí não dá, cara. Pô, tu vai me enlouquecer, Zé. Deixa o Andrigo. Vamos com o gol na memória. Empurra a bola do meio de campo, vai para a bateria do escuro de cabeça, Luiz Adriano para o Yarden, 2 contra 1, alguém tem que chegar, Yarden passou pelo Puyol, olha o Internacional chegando, para o Yarden, botou no meio, tá pintando gol, vai ser campeão do mundo, é gol, 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 gol! Essa é a prova provada que se ganha título com o elenco, se dando moral para jogador desdenhado e tendo um cacique no comando que era o Abel Braga. O time que, aliás, não, segundo alguns, não foi escalado pelo Abel, né? Não. Foi escalado. Não, mas agora foi escalado pelo Abel. Claro, ajudou o Celso Roth também. Ele não ajudou só o Abel. O Fernando Carvalho ajudou todo mundo. Esse grupo que o Internacional teve aí é um grupo equilibradíssimo, né? Equilibradíssimo. Se pegar os jogadores que o Inter teve... O Inter tinha Vargas na reserva, tinha Adriano Gabiru na reserva, tinha Renteria na reserva, e Arley ou Alex, às vezes jogavam os dois, tinha Luiz Adriano, tinha Pato que jogava e às vezes saía, o elenco era muito forte. E tinha jogadores operários, Wellington Monteiro, Edinho, Índio era operário, era bom, mas era operário. Né? O Fabiano Heller era uma mescla das duas coisas. O Ceará também era tido por operário. E era, mais operário. Uma belíssima função. Vamos ver o gol do Cecílio, o segundo nome do Cecílio? Domingues. Aliás, era o nome de um grande presidente lá do Olímpia, lembra? Se mamava, dava umas entrevistas engraçadas. Né? Goleado, é? Sempre estava bem enrolado. Acompanhado. Ele faz gols com facilidade, tem velocidade, joga pelos lados. É o Retaco, aquele 10 ali? Ele não é o centroavante mesmo, né? Como disse o Dr. Price para ti, há poucos dias na Bandeirantes. É um fazedor de gols, não importa. Tem que fazer gol com naturalidade. O Inter é um parto para fazer gol. O Inter não tinha batedor de pênalti. Por se tivesse, o D'Alessandro de repente podia ter salvado. Aliás, se vem para a vaga do Pedro Rocha, é isso aí? Esse rapaz. Então eles vão fumar o Bolanhos. Não, mas para aí. Quantos jogos tem no ano? 100 jogos, 80 jogos, 90. Tu não vai deixar um cara de 20 milhões 3 anos no banco, né? Pagando um caminhão de dinheiro. Eles vão... Os grandes campeões têm esses jogadores no banco. No time e no banco. É verdade. Não, para um pouquinho, Reg. Não, para um pouquinho. Tu não pode ter... Manchester, tu não pode Barcelona, ter Everton, Bayern... Tu não pode ter Everton, tu não pode ter Pedro Rocha. Acabei de citar o Inter campeão do mundo. Com o Bolanhos do banco. Acabei de citar o Inter campeão do mundo. O banco do Inter. Não, aí é que tá. O que eu tô falando em tese. Tu contrata um jogador da expressão, do peso financeiro desse, para deixar no banco é rasgar dinheiro. Vamos falar de Pedro Rocha. Pedro Rocha fez 2 gols decisivos. Foi o Chico Espina do Internacional. Agora, se vai confirmar daqui para frente, não sei. Mas que ele está consagrado, ninguém nunca mais vai esquecer. Ele fez os gols mais difíceis e no mesmo jogo perdeu o mais fácil, né? Sim. E quase que ele fez um outro golaço que era difícil, que ele meteu a bola por cobertura. Depois que o Cristiano Ronaldo essa semana se atravessou num chute lá, eu perdoo o Pedro Rocha. Se o bonitão lá erra, por que o Pedro Rocha não pode errar? Não pode errar. Se mordeu com o Cristiano Ronaldo. Deixa o que tem a ver a beleza do cara com... Mas eu não posso chamar ele de bonitão? Fazer uma meleca? Pô, todo jogador erra, né? Então, bonitão é... Mas entre o Cristiano Ronaldo e o Pedro Rocha, eu prefiro o Cristiano Ronaldo. É mesmo, Zé? Que coisa curiosa. Até achei que tu... Tu desdenha dos craques. Achei que tu ia desdenhar do Cristiano Ronaldo também.
Tu gosta de tigre? Vamos de novo, que idade tem o D'Alessandro, Rec? Não interessa. O Cristiano Ronaldo disse agora há poucos dias que a partir deste ano, ele tem 31, Mas isso é um foi troço eleito o que é melhor interessante. jogador do mundo, que ele já não poderá mais jogar como jogava, com o mesmo número de jogos numa Engraçado que o temporada. Douglas fez 60 partidas em cada ano nos dois Pô, últimos. e essa declaração do Cristiano Ronaldo é algo que surpreende, né? Porque se é um cara que é muito bem preparado fisicamente, é ele, E né? se cuida e tudo. É, sem dúvida. Ele sempre foi um cara muito preocupado com a questão física dele. Agora, a relação de Internacional e Grêmio não pode ser direta agora. O Internacional tem que ganhar os jogos do Beira-Rio para voltar para a primeira divisão. Se o D'Alessandro jogar os jogos do Beira-Rio, tá pronto. Não entendi, Rec. A relação entre Internacional e Grêmio, O Grêmio não tem que pode fazer um ser elenco direta? forte. O Internacional tem que ter um elenco bem Brigador. programado, brigador e com um que outro destaque. Não pode. O Grêmio tem que ter quanto mais bala, melhor para ser o O Grêmio vai disputar uma Libertadores. Não, e vai né? entrar lá na frente da Copa do Brasil podendo ser bi, Claro. vai entrar forte no brasileiro. O Internacional vai jogar um brasileiro de B. Entre os de B, jogando no Beira-Rio, o D'Alessandro ainda é diferenciado. Eu não discordo que o D'Alessandro esteja meio pau. Ele saiu no último jogo Claro e o que River sim. virou o jogo. Mas isso agora. sim. Isso sim, ele não Não, é. vocês vão me dar razão agora? Não vou te dar razão. Não, Atacaram não, dos te dar dois razão. lados. Tu acha que o fogo D'Alessandro cruzado, não deve separado. Eu voltar? acho que ele tem que jogar. Ele tem que voltar Ele e é tem que jogar. titularíssimo do Internacional por um simples motivo. Ele é infinitamente, hoje, superior a E qualquer um. os 700 ele custa igual pro Inter. É. Ele jogando ou não. O Anderson jogando ou não custa 500. O Alex jogando ou não O custa Anderson 300. custa mais, Rec. O Anderson é CLT, é 500 na carteira para ele e mais os encargos sociais. Então, Opa. tá. Muito obrigado pela presença. Se comportem, meninos. Hoje é sábado à noite. Obrigado, Rec. Eu estou entrando em férias, então quero aproveitar e Mas de novo? agradecer. Quero agradecer A a tu todos. e o Rec eu vou te contar. hein? Eu sou um operário. Valeu. Olha aqui, Inter e Princesa de Solimões. E nós nem colocamos os outros aí, tem na Copa do Brasil também. Por falar em princesa, Rec, até a volta. Até a volta. Grande abraço, princesinha.